Olá pessoal, eu sou o Diego, sou conselheiro matrimonial e instrutor bíblico nas horas vagas. E o texto polêmico que nós vamos estudar hoje é Mateus 19:9. Vem comigo. Estamos começando um novo quadro aqui no canal. Então nós vamos toda semana pegar uma passagem bíblica. Hoje coincidiu de ser a respeito do casamento, tá? O manual do casamento é normal que tenha passagens polêmicas a respeito de casamento. Mas os vídeos que nós temos gravado para o ano todo são de temas dos mais diversos, Então, se você não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho, porque toda semana tem vídeo novo, beleza? Tranquilo? Então tá bom. Se você já acompanha o canal desde muito tempo e assiste todos os nossos vídeos, então já clique em curtir para eu saber que você está acompanhando esse vídeo também, tá bom? E você está à vontade de colocar sugestões nos comentários de temas, de passagens que vocês querem que a gente aborde aqui, tranquilo? De boa? Então tá bom. A passagem de hoje está no livro de Mateus, no capítulo 19:9. Primeiro eu quero ler a passagem. A Bíblia que eu estou usando, ela é a versão Almeida, revista e atualizada, a segunda edição, de 1993, tá? Mas nós vamos verificar essa passagem também com referência a outras versões de tradução, tá? Mas Mateus 19:9 diz bem assim: Eu, porém, vos digo, quem repudiar a sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e se casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério. Bem, por que eu disse que esse texto ele é polêmico? Porque com base nesse texto, hoje, muitas igrejas têm como doutrina você se separar em caso de adultério, ou seja, rolou um adultério, né? Lá na sua igreja. Então, o que a doutrina diz? Que em caso de adultério, a pessoa que foi traída, agora, ela pode se separar, tá? E eu já vou começar dando a explicação. Então, em caso de uma traição, de uma ofensa, de um adultério, a pessoa traída não precisa perdoar, tá? O cônjuge, não precisa superar isso, não precisa buscar converter o cônjuge desse pecado, não precisa. O que ele faz? Se separa. O cônjuge é problema do mundo agora, tá? É problema do diabo. Então, a pessoa traída se separa. E agora que ela está separada, ela está livre para casar de novo com quem ela quiser. Então, esse texto fundamenta essa doutrina, mas fundamenta também uma outra doutrina. Que doutrina é essa? Suponhamos que você e seu marido ou sua esposa decidiram se separar. Não estava dando certo, a paixão acabou, o amor acabou, e muitas dívidas, problemas, ofensas e tal, se separaram. Não rolou adultério nenhum. Aí, o que acontece? O seu marido vai lá e começa a namorar alguém. E na hora que ele começa a namorar alguém, você corre para o seu pastor, aí você mostra essa passagem para ele e fala assim: pastor, meu marido agora está namorando outra pessoa. Ou seja, ele está em adultério. Agora eu posso namorar também? Eu posso casar? E aí o seu pastor diz assim: claro, se ele agora está em um outro relacionamento, se ele está namorando, se ele casou, seja lá o que ele está fazendo, então você está livre para fazer também. Sabe o que é crítico nisso? É porque quando nós pegamos essa passagem e nós lemos isso, essa passagem não diz nada disso. Não diz nada disso. O princípio do perdão que Jesus dá entre ofensa entre pessoas também não segue a mesma lógica. Você já parou para pensar nisso? Por exemplo, sempre que existe algum problema entre duas pessoas, e Jesus, inclusive, chegou a falar a respeito disso. Ele falou assim: olha, se você estiver levando a sua oferta para o templo, para a igreja, para o Senhor,
E aí no meio do caminho você lembra que você tem uma pendência com uma pessoa. Tá? Você tem um problema não resolvido com uma pessoa. Você tem um perdão não liberado. Você tem um pedido de perdão não feito. Enfim, você tem um problema com uma pessoa. Sabe o que é que você faz? Você volta, se acerta com essa pessoa, depois você vem até mim. Então, peraí. Esse princípio de que, se ele pecou, então eu estou livre, sabe? Eu vou... Não é coerente com o princípio de perdão e ofensa que a Bíblia traz. Não é, tá? Isso não é coerente. Se nós aceitássemos tal doutrina, nós vamos ter que colocar na Bíblia ou aceitar que a Bíblia é incoerente. Que para uma determinada situação ela age de uma forma e para outra determinada situação ela age totalmente diferente. Infelizmente não é assim. A Bíblia ela é coerente. Felizmente a Bíblia é coerente. Tá? De Gênesis a Apocalipse ela vai ser coerente. Esse conceito doutrinário ele não é bíblico. Tá? Ele não é bíblico. E ele não está inserido aqui nesse verso. Outra coisa importante é que esse verso também não fala que quem adulterou libera o outro para se casar. Aqui diz o seguinte, que por meio de imoralidade sexual, como diz algumas versões, ou relações sexuais ilícitas, como diz essa versão que eu li, ou fornicação, como diz outras versões, e tem algumas versões até que falam em adultério, daqui a pouco a gente vai conversar a respeito disso, mas fato é que, mediante há alguma coisa que aconteça, ninguém está liberado para casar. Ninguém. Aqui diz inclusive que a repudiada, ou seja, vamos supor que como aqui falou que a repudiada, a pessoa que errou, se ela se envolver com outra pessoa, ela comete adultério, então significa eu dizer que a pessoa que foi vítima está liberada para casar. Seria isso? Porque se falou assim, olha, se você errou, você nunca mais casa. Então significa que a outra que foi vítima pode casar. Entenda que isso é uma pretensão. Tá? Nós estamos supondo algo que o texto não diz. Isso não é explícito. E aí se faz necessário nós olharmos outros textos que também tratam do mesmo assunto para ver se algum deles sustenta essa pretensão. Se nós irmos lá para 1 Coríntios no capítulo 7, por exemplo, Paulo ele diz assim, olha, o homem e a mulher não se separem. Se separarem, que fiquem sem se casar. Então, essa pretensão que nós colocamos aqui, que a vítima pode se casar, essa pretensão, porque o texto não diz isso, em outro texto ela é explícita, que não pode se casar. Tá? Então, vamos excluir isso daqui. Outra coisa, agora, se a gente considerar então que a vítima, né, poderia se casar, mas nós já vimos na Bíblia que não pode, e que aquela pessoa que deu origem a todo o problema também não pode se casar, agora nós estamos considerando um pecado praticamente sem perdão, né? Praticamente sem perdão. Porque aí o outro pode se casar, e aí a gente entende o seguinte, a Bíblia diz que o homem e mulher, quando se unem, se tornam uma só carne. E só é desfeita essa união proveniente da morte. Entretanto, se ninguém morreu, como Deus agora pode liberar um para se unir a outra pessoa, mas não pode liberar o outro? Você entende? Mais uma incoerência com aquilo que a Bíblia ensina. É incoerente. E volto a frisar mais uma vez, não é uma incoerência de conflitos entre textos, porque esse texto não diz isso. Mais uma vez, essa história de usar esse texto para dizer que pode se casar uma segunda vez, para dizer que a vítima está livre para casar, tudo isso é uma pretensão, tá? É uma pretensão teológica e a Bíblia não sustenta essa pretensão, com outros versos explícitos dizendo que não é bem assim, tá bom? Então, mas vamos entender o seguinte, se afinal de contas, o texto está falando de separação, de divórcio. E está dizendo que pode haver um divórcio em determinadas circunstâncias, mas que não pode haver um novo casamento. Vamos pensar assim. Então, o texto está dizendo que eu posso me separar, mas que eu não posso me casar de novo. Ok, eu entendi. Mas em qual circunstância, então, eu posso me separar?
Porque se existe uma circunstância específica para eu me separar, significa que por qualquer outro motivo que eu me separe, eu estaria pecando, correto? Correto. Se você ir lá para Malaquias 2, você vai ver Deus falando assim, eu detesto o divórcio. Então, não é simplesmente estar livre para se separar, não, de forma nenhuma. Você fez uma aliança vitalícia, você há de cumprir essa aliança. Mas existe uma circunstância que aqui em Mateus 19 é dito que poderia se separar. Pode casar de novo? Não, mas pode se separar. Que circunstância é essa? Para análise desse texto, existem muitos teólogos, muitos pastores que vão para os termos grego utilizados aqui quando fala de imoralidade sexual, ou fala de fornicação, ou fala de relações sexuais ilícitas, ou fala de adultério, que seria o estudo específico dos termos moicheia e porcheia. Entretanto, eu vou considerar que você não estuda grego, que você não estuda o hebraico, que você não estuda aramaico, que a tua formação acadêmica é semelhante à de todo mundo, então eu não vou partir para esse fundo acadêmico. Se, porventura, você quiser ainda reforçar isso que eu vou dizer, se aprofundando nesses termos da linguística, da tradução, você fica à vontade e você vai achar sustentação nisso. Mas eu não vou me atentar a isso, tá bom? O que eu vou me atentar é simplesmente no bom e velho português e a filosofia que a própria Bíblia ensina a respeito desse assunto. Para a gente entender esse assunto, a gente precisa entender o contexto dessa conversa. Em Mateus 19, o que está acontecendo? A Bíblia começa narrando, logo nos primeiros versos, que Jesus estava curando, andando e curando, fazendo bem, fazendo milagres. Normal até aí. Era o que Jesus fazia, né? Em horas vagas ou no seu cotidiano. Jesus estava curando de boa, sem atrapalhar a vida de ninguém. De repente, os fariseus, um diz para o outro assim, vamos lá tentar a Jesus? E aí eles chegam até Jesus e dizem bem assim, mestre, é lícito o homem se separar da sua mulher por qualquer motivo? É aquilo que eu falei para vocês. Separar pode? Em determinadas circunstâncias, sim. Mas aí eles já chegam perguntando para Jesus, Jesus, por qualquer motivo o homem pode separar da sua mulher? E Jesus fala assim, olha, acaso não lestes o que foi escrito, que desde o princípio criou Deus homem e mulher. Por isso o homem deixa teu pai e tua mãe, se une a tua mulher e os dois se tornam uma só carne. Portanto, aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Ou seja, diante da pergunta se poderia se divorciar por qualquer motivo, Jesus recorreu à Bíblia. E falou assim, olha, tá lá ó, em Gênesis 2 e Gênesis 3 a afirmação de que Deus criou o homem e é por isso que o homem deixa teu pai e tua mãe e se une à tua mulher e, portanto, os dois vão se tornar uma só carne. E aquilo que Deus uniu, não separe o homem. E eu gosto desse trecho de não separe o homem, porque quando eu estudo na Bíblia a respeito da separação do casamento, eu descubro que esse texto ele foi talvez mal traduzido. Porque não seria aquilo que Deus uniu, não separe o homem. Porque dá a entender que o homem tem o poder de separar. Entretanto, eu vejo que caberia melhor aqui a seguinte tradução. Aquilo que Deus uniu, o homem é incapaz de separar. Vocês vão entender por quê. Logo após Jesus falar isso, agora eles também recorreram à Bíblia. E eles falaram assim, mas então, por que Moisés permitiu mandar embora a tua mulher mediante uma carta de divórcio? Presta atenção. Jesus trouxe a lei constitucional do universo referente a relações conjugais. Aquilo que Deus uniu, o homem não separe. E agora eles recorreram a uma nova lei, feita por Moisés, que dizia que o homem, em uma determinada circunstância, poderia sim divorciar de sua mulher. Ou seja, nesse exato momento, a Constituição que Deus fez, a lei principal que Deus fez desde o início, desde antes de Moisés, ela deixou de estar em discussão. A partir desse momento agora, Jesus discute a lei de Moisés. E aí ele responde bem assim, fala, olha, Moisés, por causa da dureza do vosso coração, permitiu mandar embora vossas mulheres. Então, Jesus agora explica a lei de Moisés. Fala assim, olha, realmente, Moisés levou em conta a dureza do coração de vocês e permitiu que vocês mandassem a mulher embora. Eu acho interessante quando fala que alguém permitiu algo por causa da dureza do vosso coração.
Sabe por quê? Às vezes agora a pessoa pega e fala assim, ei, tá vendo? Então por causa da dureza do coração pode sim se separar. Ei, calma lá. A dureza do coração do homem fez com que no meio do deserto, quando ele escolhia o maná, um alimento vindo do céu, todas as manhãs, eu imagino que aquilo era saborosíssimo, a dureza do coração do homem fez eles pedirem carne para Deus. A dureza do coração do homem fez com que Deus desse as carnes que eles pedissem. A dureza do coração do homem fez com que ele se entupisse das carnes por um mês. A dureza do coração do homem fez com que milhares de pessoas morressem comendo a bendita carne. A dureza do coração do homem dizimou famílias. A dureza do coração do homem. Então, quando Jesus ele invoca o princípio da dureza do coração do homem, ele está demonstrando uma rebeldia. Um ato de rebelião do ser humano, a qual Deus consente para que o ser humano veja o quão destrutivos são as suas próprias vontades e teus próprios prazeres. Então ele deixa bem claro que Moisés permitiu por causa da dureza do coração do homem. Entretanto, Jesus ele termina o verso dizendo assim, entretanto, não foi assim desde o princípio. Ou seja, agora Jesus chama de novo a atenção para a lei principal, falando assim, olha, existe uma lei constitucional, que o homem não se separe de sua mulher. Existe uma lei complementar que diz que o homem pode sim se separar em uma determinada circunstância. Só que agora, quando a gente analisa essas duas leis, a gente vê que elas são inconstitucionais, trazendo para o nosso país, do nosso sistema legislativo, para você entender melhor. Ou seja, foi feita uma lei que contraria uma lei maior. Simples assim. Entretanto, Jesus mudou essa lei? Jesus ele refutou essa lei? Não. Ele só deixou bem claro que a lei de Moisés ela era inconstitucional. Que a lei do Senhor estava acima disso. Que era anterior a essa lei. E aí, o que acontece? Jesus reforça a lei de Moisés. Porque agora ele diz assim, e em verdade vos digo que qualquer um que divorciar-se da sua mulher, que não seja por relações sexuais ilícitas, ou imoralidade sexual, ou indecência sexual, ou fornicação, ou adultério, que são todos os termos que você vai achar em versões diferentes dessa Bíblia, comete adultério, e quem casar-se com a repudiada, comete adultério. Então, presta atenção. Aqui está falando a respeito da lei de Moisés, lá de Deuteronômio 24 e Deuteronômio 22. A lei de Moisés é quem esclarece todo esse ponto. Porque agora você precisa estudar essa lei para verificar em quais circunstâncias poderia-se haver o divórcio. Tem um vídeo, eu vou deixar o card aparecendo aqui, para você acessar. Se você estiver assistindo e ele ainda não está disponível, é porque provavelmente ele vai ser vinculado posterior, mas fica tranquilo, se inscreva no canal, ative o sininho, que dentro de alguns dias esse vídeo vai estar disponível, tá bom? Ele já foi gravado, mas eu não sei se a ordem que vai ser publicado no YouTube já vai estar disponível para você que está assistindo agora, nesse momento. Então, o que acontece? Eu já quero resumir para você Deuteronômio 24 e Deuteronômio 22. Lá em Deuteronômio, o resumo de toda a missa, de toda essa explicação é o seguinte. O homem casava com uma mulher e você sabe que o homem havia de pagar por isso. Então o homem ia lá na família da noiva e praticamente a comprava. E aí levava para casa e fazia a festa. Entretanto, quem comprava uma mulher, queria comprar uma mulher pura, virgem, tá? 0 quilômetro. E aí a lei de Moisés dizia o seguinte, se o homem chegou em casa, casou-se com a sua mulher, e em um determinado momento achou nela alguma imoralidade sexual ou indecência sexual, nesse momento ele poderia fazer uma carta de divórcio e mandar essa mulher embora. Simples assim, Diego? Simples assim. Entretanto, esta lei da dureza do coração do homem que Moisés fez, ela contraria a própria lei existente a respeito dessa possibilidade de Deuteronômio capítulo 22. Porque lá em Deuteronômio capítulo 22 diz o seguinte, se o homem pegou a sua mulher, casou-se com ela e de repente ele descobriu alguma imoralidade sexual,
O que ele faria? Ele iria até o sacerdote e ele dizia assim, olha, eu me casei com essa mulher achando que ela era virgem. E agora eu descobri que ela não é virgem. Quando ele fazia isso, agora ele abria-se uma disputa. O que seria essa disputa? A família da mulher seria chamada e o pai ou a mãe traria até o sacerdote uma prova da sua virgindade. Que prova seria essa? Um lençol da noite de núpcias com o sangue da perda da virgindade. E aí o pai, trazendo esse lençol e provando que o marido estava mentindo, porque a mulher era de fato virgem, o que acontecia? O homem, ele seria punido e ele teria que permanecer casado com aquela mulher até o final da vida, não podendo divorciar-se dela, tá? Então ele seria punido, ele pagaria uma punição, ele permaneceria casado e teria arrumado problema para a própria cabeça, né? Poderia ter ficado calado. Entretanto, se ele, ao falar isso, o sacerdote chamar a família da noiva, da mulher, e eles falarem assim, olha, a gente não tem como provar que ela era virgem, não tem, sabe? A gente não tem um lençol, a gente não tem nada, a gente não consegue provar que ela é virgem. Então essa mulher era levada até a porta da casa de seu pai e lá ela era apedrejada até morrer. Ou seja, a mulher que mentia para o marido da condição da sua pureza antes de se casar, e isso sendo descoberto após o casamento, geraria ou a morte dela ou a punição sobre o marido se isso fosse mentira. Pela dureza do coração do homem, Moisés faz uma nova lei no capítulo 24 de Deuteronômio e diz assim, olha, vamos fazer o seguinte, se o homem quiser divorciar pela imoralidade sexual, né, pela impureza da mulher, faz uma carta de divórcio, entrega para ela, e aí, só que tem um porém, ela não pode se casar de novo. Ela não pode. Essa vai ser a punição dela. Entretanto, o homem está livre para se casar com quem quiser. Ou seja, eles afrouxaram a lei para ambos os lados, né? A mulher saía com uma carta de divórcio na mão. Ela, lá na lei até diz que ela poderia se casar, mas se ela fizesse isso, ela ficaria imunda, ou seja, indigna aos olhos do Senhor, né? Entretanto, o fato dele ter abrandado a lei fez com que Jesus, anos depois, dissesse assim, olha, Moisés fez aquilo por causa da dureza do coração do homem. Mas não foi assim que Deus planejou desde o início. Ou seja, vá assistir o vídeo em que eu explico todos os detalhes de Deuteronômio 22, Deuteronômio 24, em harmonia com Mateus 19, para você entender bem. Outra coisa, para não restar dúvidas para você, porque tem gente que é teimoso, tem gente que fala assim, Diego, então quer dizer que aqui o que Jesus está falando é se a pessoa não casou virgem, então ela poderia se separar? Sim, é isso que o texto está dizendo. Basta você estudar Deuteronômio 22, Deuteronômio 24, você vai confirmar isso. Não, Diego, eu não acredito nisso não. Isso aqui é adultério, é traição. Deixa eu te falar uma coisa. Você que está reforçando isso, você conhece a Bíblia. Então eu não vou nem dizer a passagem, eu vou dizer a história. Você lembra que houve um momento em que Jesus estava lá de boa, tranquilo, e aí chegou os fariseus trazendo uma mulher apanhada em adultério. Em adultério. Em adultério. Não é imoralidade sexual, não, em adultério. Se é adultério, ou seja, ela era casada, tá? É adultério. Adultério só ocorre entre relações sexuais entre pessoas casadas, ou que pelo menos um seja casado. E aí leva-se ela até Jesus. Você lembra o que acontece? Que eles pegam e falam assim, Jesus, a nossa lei, a lei de Moisés, diz que uma mulher apanhada em adultério deve morrer. Não é dar carta de divórcio, não é receber carta de divórcio, não é se divorciar e casar de novo. O adultério nunca preveu isso. O adultério leva-se à morte. É por isso que os adúlteros não herdarão o reino dos céus. E aí você lembra o que Jesus disse? Jesus agora se inclina ao chão e começa a escrever todas as outras leis existentes que também levavam à morte. E aí todo mundo ali foi percebendo que também era digno de pecados distintos, porém da mesma condenação. Ou seja, essa história retrata que adultério não concedia carta de divórcio a ninguém. Adultério era punido
com morte. No Deuteronômio 22, inclusive, tem essa lei lá. E no outro vídeo que eu te falei, eu explico ela com detalhes. Então, você falar que o que esse texto está dizendo é adultério, é traição, nem com a harmonia bíblica isso não condiz. Tá? Nem com as próprias referências de Cristo antes desse episódio e depois desse episódio, não condiz. Nem com as palavras de Paulo em 1 Coríntios no capítulo 7, não condiz. Nem com as leis feitas por Moisés, não condiz. Nem com a lei feita por Deus quando criou o homem e a mulher, não condiz. Então, o texto é polêmico? É polêmico. Sabe por que ele é polêmico? Porque muitas das vezes a gente quer pegar alguma passagem que dê brechas para a gente sustentar os nossos prazeres, os nossos desejos e as nossas vontades. E aí a gente vai confrontar isso com pessoas que de fato estão mais interessadas em entender o que diz o Senhor do que o que diz o meu coração. Só existe polêmica nesse texto porque as pessoas querem abandonar as outras sem haver a necessidade de pedir perdão, sem haver a necessidade de perdoar, sem haver a necessidade de ter uma transformação emocional e espiritual, e porque não querem cumprir o voto de até que a morte os separe. Querem se casar de novo, querem permanecer no seio social que eles convivem, querem estar nas igrejas, querem subir em púlpitos, querem exaltar os cargos que têm e por isso buscam nesse texto estas premissas para fazerem isso. Mas não é isso que o texto diz, não é isso que a Bíblia diz. E agora eu espero que você tenha entendido toda esta polêmica em torno desse texto, tá bom? Se você concorda, deixa o seu like, comente. Se você discorda, não venha simplesmente nos comentários dizer assim, é mentira. Não, traz passagem bíblica, traz fundamento. Tá? Você simplesmente sair esperneando nos comentários que discorda, que é mentira, que não sei o que, não vai mudar nada. Tá? Não vai afetar minha vida, não vai mudar todo o conteúdo que foi exposto. Mas se você discorda e tem fundamento bíblico, vamos conversar. Tá? Eu leio todos os comentários. E pode ter certeza, se o seu comentário se opondo for bem sustentável, eu vou fazer um vídeo só te respondendo. Tá bom? Vou deixar aqui a indicação de alguns vídeos para você assistir. Eu tenho certeza que você se aprofundando nesse tema não vai restar dúvidas nenhuma. Tá bom? Fica com Deus. Nos vemos até mais. Tchau, tchau.